Olá pessoal do terceiro período, aqui o professor Temilson Pereira Ribeiro. Vamos continuar trabalhando aqui a matéria do nosso primeiro bimestre, como eu tenho falado para vocês. No primeiro bimestre nós estamos dedicados aqui a trabalhar o direito tributário, tá certo? Continue pedindo para vocês, adicione aí o Instagram do Cursinho Aprovação, porque eu consigo também receber mensagem de vocês podem mandar a hora que vocês quiserem. Mantenham a inscrição no nosso canal de aulas aí, por favor. Não se esqueçam, sempre que vocês puderem, vão olhando com calma lá, vocês conseguem achar todas as aulas. Pessoal, seguindo o nosso cronograma de aulas, nós estamos aqui na aula 12 já do nosso bimestre, né? Nosso conteúdo já andou muito. Bom, essa aula 12 aqui é a segunda parte do tema que nós estamos trabalhando, que é a vigência, que é quando a lei entra em vigor, e a aplicação, quando a gente pode aplicar essa lei a respeito da legislação tributária. Então, essa é a segunda parte. Dentro aqui, gente, nós continuamos trabalhando aquela noção de competência, porque a lei, ela, quando entra em vigência, né, a lei passa a vigorar, ela consegue, no aspecto específico da competência, definir quem pode criar determinados tributos. Aí eu mantive aqui esse esqueminha aqui para vocês observarem bem. Então, no esqueminha aqui a gente tem a competência dos tributos mais comuns que nós trabalhamos até agora, né? Lembrando que nós vamos detalhar muito, né? Muito ainda. Então, vamos pensar aqui no que se refere à competência para a criação de impostos. Só para memorizar, você pode memorizar o número 733. Por que 733? A União, nós vimos até agora, ela tem a competência para criar 7 impostos. O imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre produto industrializado, o imposto sobre operações financeiras, o imposto territorial rural, o imposto de renda ou sobre a renda, o imposto sobre grandes fortunas. No caso dos estados, pessoal, para vocês memorizarem, os estados eles podem criar 3 impostos. O ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes. Então, quando nós temos a abertura de um inventário, né, diante da morte do decujus, aí abre-se a sucessão do patrimônio desse decujus. Então, antes de tudo, aí nós temos um imposto para pagar, que é o ITCMD. O ICMS, que vocês dominam muito bem, principalmente na parte da contabilidade aí, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, né, o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor. Nos municípios, pessoal, nós vimos que os municípios também eles podem criar 3 impostos. O Imposto Predial Territorial Urbano, que é o IPTU, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é a venda de bens imóveis, e o ISS, que também pode ser chamado de ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços, ou Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Aqui a distinção de cores também é importante, hein, pessoal? Lembra que nós temos os impostos fiscais, são aqueles que têm preponderantemente a função de arrecadar, né, patrimônio, arrecadar dinheiro para os cofres públicos, e os extrafiscais, que são aqueles que têm outra função, por exemplo, intervir na economia, regular a economia. Tá certo, pessoal? Bom, continuando aí a respeito da legislação tributária, o que nós estamos trabalhando? 2.2 da nossa matéria, nós estamos trabalhando os tratados e as convenções internacionais. A previsão legal desse aspecto aqui está no artigo 98 do Código Tributário Nacional. O que diz o CTN nesse artigo, gente? Diz que os tratados e as convenções internacionais, eles revogam, muito cuidado aqui com o verbo, revogam, ou modificam, prestem bastante atenção, a legislação tributária interna e serão observados pelas que lhes sobrevenha. A primeira coisa que eu trouxe para vocês aqui é o trâmite de incorporação de um tratado ou de uma convenção em relação à nossa lei. Então nós temos aí os tratados e convenções internacionais, eles em primeiro lugar são assinados pelo presidente da República, que é quem nos representa internacionalmente. Em segundo lugar, ocorre a incorporação por meio de um decreto legislativo editado pelo Congresso Nacional. Somente a partir da palavrinha promulgação, pessoal, é possível falar na produção de efeitos ou na produção da eficácia dessa tratado ou convenção internacional.
Em relação especificamente à revogação, quando ele deixa de valer, ou a modificação da legislação tributária interna, o que menciona aqui o artigo 98 do CTN, os grandes estudiosos do direito dizem que no caso desse conflito aqui entre os tratados internacionais e a legislação interna, deve ser aplicado o que nós já estudamos em direito tributário, que é o chamado princípio da especialidade. Inclusive, há uma previsão, né, legal a respeito do tema da legislação previdenciária, que é muito bom que vocês tenham uma noção também, como administradores de empresa, ter muito atenção aqui nos aspectos do direito previdenciário. A previsão legal ela está na Lei 8.212 de 91, que é o chamado plano de custeio da Seguridade Social. A 8.213 é o plano de benefícios da Seguridade Social. Então, dentro da legislação previdenciária, vocês têm que dominar essas duas leis aqui, ou pelo menos ler elas lá no site do Planalto. O que diz a Lei 8.212 de 91 no artigo 85A? Diz que os tratados, as convenções e outros acordos internacionais de que o Estado estrangeiro ou organismo internacional e o Brasil sejam partes e que versem sobre matéria previdenciária serão interpretados conforme a lei especial. Então, por mais que esses tratados e convenções eles tenham valor, quando eles são internalizados, vai ter que respeitar a lei nacional, que é específica em relação a isso. Aí eu trouxe aqui a jurisprudência, que é os julgamentos reiterados dos tribunais, que diz: assim, o artigo 98 do CTN deve ser interpretado à luz do princípio da especialidade, não havendo propriamente revogação ou derrogação da norma interna pelo regramento internacional, mas apenas a chamada suspensão de eficácia, que atinge tão só as situações envolvendo sujeitos e os elementos de extraneidade descritos na norma de convenção. Portanto, a prevalência dos tratados internacionais tributários decorre não do fato de serem normas internacionais, e muito menos de qualquer relação hierárquica, mas de serem especiais em relação às normas internas. Então a gente tem o ordenamento internacional e o ordenamento nacional. Se eu tenho um tratado internacional, ele só vai prevalecer em relação à lei nacional se houver especialidade. Atenção, pessoal! Só responder com o princípio da especialidade quando perceber que o examinador numa prova está exigindo mais do que a literalidade do dispositivo, ou seja, o que está escrito ali, as alternativas que contemplam o texto do CTN devem ser consideradas corretas. Então, numa pergunta objetiva, ali uma prova que recortou e colou os termos do Código Tributário Nacional, você vai marcar como correta. Então, de acordo com a segunda parte do artigo 98 do CTN, aquilo que foi previsto pela convenção ou pelo tratado não poderia ser modificado pela legislação interna. Interpretado à luz do direito internacional, caso a convenção ou tratado fosse modificado pela legislação interna, poderia estar configurada aqui uma hipótese de denúncia ao tratado. Por quê? Quando o país, por exemplo, o Brasil, ele assina um tratado internacional, esse tratado internacional ele tem validade de acordo com os termos nele previstos. Se eu não respeito os termos previstos nesse acordo, então ocorre aqui uma hipótese de denúncia ao tratado, com as consequências que nós podemos ver no âmbito internacional. Há muitos julgados no Supremo Tribunal Federal no sentido de que existe relação de paridade normativa entre o tratado e a legislação interna. Então vamos ver, por exemplo, nós temos a lei do ICMS, correto, pessoal? Que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Supomos que o Brasil assine um tratado internacional, por exemplo, com o Mercosul, e esse tratado internacional tem alguns termos relacionados ao ICMS. O que o artigo 98 está dizendo é que esse tratado ele vai prevalecer sobre a lei do ICMS. Porém, a gente está vendo aqui, né? Está falando especificamente do ICMS. Esse princípio da especialidade ou especificidade é que permite que determinada legislação brasileira revogue o conteúdo de um tratado. Assim, seria sempre empregado o chamado critério cronológico, que a gente ia ficar de olho assim. Quando surgiu a lei do ICMS? Em que ano? Depois, quando foi assinado o tratado? Em que ano? O
O STJ, pessoal, que é o Superior Tribunal de Justiça, também tem julgados mais antigos separando os tratados internacionais ou as convenções internacionais em duas categorias, pessoal. Nos chamados tratados-leis, como eu disse para vocês, né, um tratado a respeito do ICMS, e os tratados-contratos. Então, imagina que o Brasil assinou um tratado de venda de automóveis com o Mercosul, né, de venda de alimentos com o Mercosul, sendo apenas os primeiros passíveis de revogação. Quais são os primeiros aqui, pessoal? Os tratados-leis. Então, muita atenção, hein? As alternativas de uma prova, de uma questão de concurso que contemple o texto do CTN, elas devem ser consideradas corretas. Por quê? Porque é o texto da lei, pessoal. Nós não podemos, numa prova, brigar com o texto da lei. Vamos trabalhar um pouquinho agora os decretos, que é no 2.3. Primeiro, previsão legal. Aqui nós temos de novo a sequência nossa, hein? Acabamos de estudar ali atrás o artigo 98 do CTN. Agora nós vamos estudar aqui o artigo 99 do Código Tributário Nacional. O que diz aqui? Diz que o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis. E aqui eu quero parar um pouquinho, muito cuidado, gente. No Brasil, nós temos uma pirâmide, né, que nós chamamos de pirâmide do ordenamento jurídico, que foi criada idealizada por um jurista chamado Hans Kelsen. O Hans Kelsen, ele entendia que a Constituição ela fica no ápice dessa pirâmide normativa. Então, aqui no ápice está a Constituição Federal. Abaixo da Constituição Federal, pessoal, nós temos a lei, né, que é o instrumento normativo mais conhecido. Então, por exemplo, na Constituição eu tenho a previsão do direito à educação, aqui na Constituição. Esse direito à educação, ele depois é regulamentado aqui na lei, tá certo? Mas esse mesmo direito à educação, aqui na base da pirâmide, ele vai ser regulamentado por outros instrumentos normativos. Aqui nós temos os decretos, nós temos as portarias, nós temos aqui os regulamentos. Especificamente, nós vamos falar dos decretos. Então, aqui, quando nós temos uma lei, imagina a lei do ICMS. Essa lei veio e detalhou alguns aspectos do ICMS. Depois veio o governo e expediu um decreto para detalhar melhor essa lei. Muito cuidado. As funções das quais sejam expedidos determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas pela lei. Então, o que o artigo 99 do CTN diz aqui? Primeiro, ele reproduz com outras palavras o conteúdo do artigo 84 da nossa Constituição Federal. A função do decreto, pessoal, aqui bem clara, é definir como a lei será fielmente cumprida. Então, se eu tenho uma lei, essa lei ela vai ser detalhada, densificada por um decreto. Os decretos, então, olha a palavra-chave, por serem considerados pelo CTN como normas principais, eles serão complementados pelas normas complementares. Então, lembra que nós já estudamos as normas complementares. Então, dá uma olhada aqui. A gente vai ter uma lei, imagina a lei do ICMS. Aí, a partir dessa lei do ICMS, eu preciso detalhar um pouquinho mais essa lei. Como que eu vou detalhar essa lei? Eu vou detalhar ela com um decreto. E mesmo depois de detalhado com esse decreto aqui, eu ainda posso detalhar esse decreto com as chamadas normas complementares. Então, veja aqui que nós temos toda uma cadeia normativa detalhando devidamente a ocorrência desse fato aqui. Tá certo, pessoal? Então, vamos agora focar um pouquinho nas normas complementares, que é o 2.4. Então, eu acabei de falar para vocês, né? Então, vem a nossa Constituição Federal de 1988, no dia 5 de outubro, foi promulgada a nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal a gente já falou várias vezes, por exemplo, no artigo 155, 153, 154. Se você abrir a Constituição aí, esses artigos eles falam da competência legislativa para que a União, Estados, Distrito Federal e municípios criem os seus tributos. Então a Constituição Federal ela demanda uma lei e essa lei vai poder criar determinados tributos, tá certo? Então, lá na Constituição eu não tenho a criação do tributo, muito cuidado com isso.
Na Constituição eu tenho a previsão constitucional da criação do tributo. Aí vem a lei e cria o tributo. Só que essa lei, ela não consegue detalhar toda a complexidade da realidade, né, gente? Aí ela vai precisar de algum complemento. Nós podemos falar aqui, então, no decreto. Vem um decreto e detalha um pouco mais. Mas mesmo o decreto, depois de detalhar algumas coisas importantes, ele vai ter que ser complementado. E esse decreto, então, ele vai ser complementado por aquilo que eu estou chamando aqui a atenção de vocês, que são as chamadas normas complementares. Então, o que a gente vai ter aqui de normas complementares? Então, ó, já vimos o artigo 98 do CTN, artigo 99, agora artigo 100 do Código Tributário Nacional. O que diz o artigo 100? O artigo 100 diz assim, ó, são normas complementares das leis, mas veja que entre uma e outra a gente pode ter aqui o decreto, tá certo? Dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Então imagina que eu tenho a Receita Federal e eu tenho um delegado da Receita Federal e esse delegado vai expedir uma portaria. As decisões dos órgãos singulares e coletivos de jurisdição administrativa que a lei atribua eficácia normativa. Então eu tenho ali, por exemplo, a delegacia, né, da Receita Federal, depois eu posso ter um órgão acima e esse órgão pode ser colegiado. As práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, aqui nós temos um enunciado a respeito dos costumes, né? Então nós temos os costumes tributários, os costumes fiscais, os convênios que vocês podem observar também, entre si celebrem a União, pode celebrar um convênio de arrecadação, os estados, o Distrito Federal, os municípios. Agora olha o parágrafo único, pessoal, muita atenção. A observância das normas, que nós estamos falando aqui, as normas complementares, referidas nesse artigo, ela exclui, olha o termo, exclui a imposição de penalidades. Então imagina que você está lá na delegacia da Receita Federal, que sempre permitiu pagar uma determinada guia numa determinada data. E aí, quando você chegou lá, você foi surpreendido que não pode mais ser assim. Porém, se era um costume, aquele costume ele não vai permitir que você seja penalizado por isso. Aí a cobrança de juros, de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. Então, você não vai poder ser penalizado sob esses aspectos. Bom, cada uma das autoridades do Poder Executivo, aqui eu estou falando delegacia da Receita Federal, delegado da Receita Federal, tem poder, gente, de editar os atos normativos sobre a matéria tributária. O primeiro inciso ali, na sequência, depois do inciso segundo, refere-se ao procedimento administrativo fiscal, né, chamado pela sigla de PAF, Procedimento Administrativo Fiscal, que está na legislação tributária aí para a gente observar. Mas atenção aqui, pessoal, por favor. Não são todas as decisões dos órgãos singulares e colegiados de jurisdição administrativa que integram a legislação tributária, mas somente aquelas que a lei atribua eficácia normativa. Então fica de olho nessa expressão aqui, eficácia normativa. O inciso terceiro, pessoal, ele refere-se aos usos e aos costumes administrativos. Então, o comportamento criado naquela repartição, por exemplo, e é realizado com a convicção da obrigatoriedade. O cidadão não pode chegar lá e ser surpreendido com a mudança do costume. Falar, mudou. Hoje não pode mais assim, não pode mais assim, tudo bem. Aquele é um marco temporal. A partir dali é que nós vamos ter outra condição. Os convênios, que é a nossa palavra-chave, para quem não sabe o que são convênios, são normas multifacetadas que o STF entende não encontram paridade com aquela disciplina dos tratados internacionais, de tal modo que os convênios eles são firmados pelos poderes executivos e não dependem da anuência do parlamento. Então, por exemplo, dois municípios, eles não precisam, dois prefeitos assinam um convênio, eles não precisam da anuência da Câmara, né, Câmara de Vereadores. No caso da Assembleia Legislativa, dois estados, Minas Gerais e São Paulo, assinam um convênio também, os dois governadores. Eles não precisam da anuência da Assembleia Legislativa de Minas e da Assembleia Legislativa de São Paulo. Agora,
Conforme o parágrafo único ali do artigo que nós estamos analisando, se o cidadão contribuinte ele obedece às normas complementares que nós acabamos de detalhar, veja bem, ele não poderá sofrer penalidades, porque senão o que se supõe aqui é uma má-fé, não é? O princípio da não surpresa. Quando você trabalha com relações jurídicas, você não pode ser surpreendido de uma hora para outra. É uma questão de lógica, né? Deve-se agir de maneira proba, íntegra, séria. 3, pessoal. No 3, o que a gente trabalha na nossa matéria? A vigência e aplicação da legislação tributária. Pois bem, o Código Tributário Nacional ele possui dispositivos específicos no tocante à regulamentação da vigência das normas em geral. Então vocês têm que tomar muito cuidado. Olha aqui a previsão legal no artigo 101 do CTN, que diz o quê? A vigência, quando nós falamos em vigência, nós estamos falando no espaço. A lei brasileira ela é válida no território brasileiro. No tempo, a lei ela inicia sua vigência e ela termina quando revogada. A legislação tributária ela rege-se por disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral. Essa é a regra. Ressalvado, toda vez que eu digo para vocês que é ressalvado, nós temos exceções previstas nesse capítulo. Então vamos ver aqui no tópico 3.1 como que é a vigência espacial, né? Em regra, pessoal, a lei do ente federado, então imagina aqui comigo, a lei da União vale em todo o território nacional. A lei do Estado ou do Distrito Federal só vale no seu território, no seu respectivo território. Então, a lei tributária de São Paulo vale para São Paulo, a lei tributária de Minas vale para Minas. A lei tributária de um determinado município, pessoal, só vale também para o seu município. Por isso que nós falamos aqui na vigência espacial, ou seja, relativa ao seu território. Então, ela vigora em seu território. Porém, nós vimos ali que o ressalvado indica exceções. Então, se a regra é a chamada territorialidade, princípio da territorialidade, nas exceções eu tenho o chamado princípio da extraterritorialidade. Quais são eles? Convênios e as disposições próprias do CTN ou de outras leis específicas, complementares. Olha a previsão legal no artigo 102 do CTN. Diz o quê? A legislação tributária dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, vigora no país, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam a extraterritorialidade, os convênios de que participe ou de que disponham esta ou outras leis de normas gerais. Então, imagina que o estado de São Paulo assinou um convênio com Minas Gerais. Então, o que vai acontecer? Os tributos que estiverem dentro desse convênio, eles vão obedecer esse convênio. Então, vai valer tanto no território de São Paulo quanto no território de Minas Gerais. Olha também o que diz aqui o artigo 120 do CTN, pessoal. Diz o quê? Salvo exceção. Disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público. As pessoas jurídicas de direito público, no direito administrativo, a gente divide em dois grandes grupos. Pessoa jurídica de direito público interno e pessoa jurídica de direito público externo. As pessoas jurídicas de direito público externo são os estados soberanos. Então, imagina a Itália, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia. Ou órgãos internacionais, organismos internacionais, como, por exemplo, a ONU, a OMC, tantos outros, tá certo? Essa pessoa jurídica de direito público interna, nós temos aqui, como eu sempre falo para vocês, ó, a União, os Estados, Distrito Federal e município, esses aqui são as pessoas jurídicas de direito público interno, que se constituir pelo desmembramento territorial. Então foi o caso, por exemplo, imagina lá Mato Grosso, né? Mato Grosso, Goiás. E aí vamos imaginar, se desmembraram. O que vai acontecer? A criação desse novo estado vai fazer com que subroga-se. Subrogar é o seguinte, a lei que vigorava naquele território, quando eu dividi ele, vai passar a vigorar no outro território também. Então essa legislação tributária ela vai ser aplicada até que esse novo estado que foi criado crie a sua própria legislação tributária. Agora vamos trabalhar um pouquinho a vigência temporal. Ao falar em vigência temporal, gente, é válido no tocante à legislação tributária em geral, as regras da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Já quanto às normas complementares, existem regras especiais de vigência. Então vamos ver a previsão legal aqui. No CTN, no artigo 103, diz que salvo disposição contrária, então aqui eu tenho exceção, e daqui para frente eu tenho a regra. Entram em vigor, primeiro, os atos administrativos, que se refere ao inciso 1 do artigo 100, eles entram na data da publicação deles. As decisões que a gente viu que está lá no inciso 2 do artigo 100, quanto aos efeitos normativos, lembra que a gente falou de eficácia normativa? 30 dias após a data da publicação. E os convênios, que é a palavra-chave, que se refere ao inciso 4º aqui do artigo 100, na data neles prevista. Então, muito cuidado com o seguinte, não é possível estabelecer uma regra temporal de vigência para os costumes administrativos. É lógico, porque aquele costume, a partir do momento que ele reiteradamente é repetido, aí sim ele passa a valer. Outra coisa, caso o convênio ele não preveja nenhuma data, aplica-se a lei que nós trabalhamos aqui, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz o quê? Uma lei ela entra em vigor aqui no nosso país 45 dias após a sua publicação. Agora, quando for fora do nosso país, ela entra em vigor 3 meses após a sua publicação. Tá certo, pessoal? Bom, 3.3 aqui, o que nós vamos trabalhar? O artigo 104, que é a regra da anterioridade. Não há uma uniformidade doutrinária, que significa entre os estudiosos do direito, nem jurisprudencial entre os julgadores, com respeito ao conteúdo do artigo 104 do Código Tributário Nacional. A previsão legal é no sentido de que, diz aqui, entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte, aquela em que ocorra a publicação, os dispositivos de lei referentes aos impostos sobre o patrimônio e a renda, que instituem criação, majorem, aumentem impostos, que definem novas hipóteses de incidência, que a gente ainda vai estudar ainda, né? O que é a hipótese de incidência, o HI aqui, que é a sigla que a gente vai usar, que extinguem, acabam ou reduzem, diminuem as isenções que a gente viu, que é aquele benefício que é previsto em lei, né, a respeito, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, observando o que dispõe o artigo 178. Bom, detalhando o que a gente acabou de falar, primeiro, a anterioridade prevista na Constituição não é uma regra de vigência, gente. Ela é uma regra de produção de efeitos. Há doutrinadores, estudiosos do direito, que entendem que o artigo 104 ele consubstancia uma nova garantia, quando nós estudamos ao artigo 155, as garantias do contribuinte, inerente à chamada vigência da lei, né, ao lado da anterioridade. Então, eu não posso cobrar um tributo antes que a lei seja instituída. Aí nós teríamos essa garantia. No tocante aqui aos incisos 1 e 2, compreende que eles não teriam sido recepcionados pela nossa Constituição, pois eles são incompatíveis com o princípio da anterioridade, que só pode se cobrar um tributo a partir da criação daquele tributo, destinando a todos os tributos e não só os impostos sobre a renda ou o patrimônio, como diz lá. Já quanto ao inciso 3º, pessoal, surge uma controvérsia bem maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela sempre foi no sentido de que a anterioridade, o princípio da anterioridade, quer dizer o seguinte: posso criar um tributo neste momento e a partir daqui eu cobro esse tributo. Destina a instituição e majoração de tributo. Portanto, quanto à isenção, que é um benefício, ou a redução, que também é um benefício, não haveria incidência da anterioridade. Então, eu não preciso esperar, eu já posso beneficiar o contribuinte desde já. Não preciso esperar determinada data para beneficiar o contribuinte. No entanto, posteriormente, aqui o Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, acabou adotando um entendimento contrário a essa ideia que a gente acabou de falar aqui, né? A respeito do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. O que nós temos aqui? Foi promovido um aumento indireto do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS, por meio da revogação de um benefício fiscal, e aí surge o dever de observância do princípio da anterioridade, porque veja bem, se revogou o benefício, o que aconteceu? Piorou a situação do contribuinte, então o contribuinte não pode ser surpreendido. Nós também temos aqui uma decisão do Pleno, né, do Tribunal, que fala da revogação da isenção do imposto de renda,
e utilizado de maneira extrafiscal para intervir na economia. Aí, no caso, foi o estímulo à exportação. Aí vem uma previsão legal, que é a do artigo 178, que diz o seguinte: a isenção, que é o benefício fiscal, salvo concedida por prazo certo em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no artigo que a gente está lendo. Então, quer dizer, eu acabei de conceder esse benefício, aí por um tempo ele vale. Depois, quando eu suspender ele, aí ele não vai valer mais. Pessoal, a referência da nossa aula, como sempre eu peço, se vocês quiserem acrescentar algum conteúdo, continuar fazendo o nosso caderno, né? Caderno esquematizado, continuar utilizando o método de estudo esquematizado. Essa é a nossa aula, pessoal. Espero que vocês estejam entendendo tudo com bastante calma, mas lembrem, sempre estudem bastante, se dediquem, tá certo? Porque é muito importante que vocês aprimorem o conhecimento de vocês. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.